Você sabe utilizar o recurso Agenda do Prontuário Eletrônico do Cidadão? Sabe como abrir uma agenda, fechar, reservar um tempo ou mesmo marcar um atendimento? Hoje nós vamos aprender como utilizar todas as ferramentas do agendamento existente no Prontuário Eletrônico do Cidadão do ESUS-AB. Meu nome é Verineida, eu sou especialista em gestão e nesse canal sempre tem um assunto importante e interessante para você qualificar a gestão no seu município. Vamos comigo até o prontuário eletrônico de treinamento para mostrar como é que a gente faz todo o processo de organização da agenda dos profissionais de saúde? Então vamos lá. Chegamos no prontuário eletrônico e para lembrar, essa minha extensão é uma extensão de treinamento. E é super importante vocês terem essa instalação para vocês aprenderem a utilizar o prontuário eletrônico, bem como utilizar para o treinamento dos seus profissionais. Lembrando que eu deixo aqui na descrição desse vídeo um link de um curso que eu tenho do ESUS, desde a instalação até o monitoramento dos dados. Mas vamos lá para o que interessa, que é a parte de agenda. Quem tem acesso à agenda é os profissionais de saúde, a recepção da unidade de saúde e o gerente da unidade básica de saúde. Então, esses três perfis são os perfis de acesso da agenda e que vão ficar aí responsáveis por fazer todo o processo de organização da demanda programada da unidade básica de saúde. Para iniciar, nós precisamos fazer a liberação da agenda. Então, é preciso deixar claro o seguinte, que o gerente da unidade ou o coordenador da unidade, ele faz a liberação da agenda. Quando o profissional ele é inserido no ESUS-AB para atendimento, ele não tem a sua agenda de imediato liberada. Então, é preciso que esse gerente da unidade faça a gestão dessa agenda, fazendo o processo de liberação dela. Depois, nós vamos ter aqui a recepção e os profissionais de saúde, que vão ficar responsáveis, cada um, com a sua agenda, pelo agendamento e reserva dos horários. Isso quer dizer que dentro do contexto da agenda, eu tanto posso entrar como gerente, que eu vou ter acesso a algumas funcionalidades da agenda, como eu posso entrar como profissional ou como recepção da unidade básica de saúde, que eu também vou ter acesso a outras funcionalidades. Vamos imaginar que agora nós estamos recebendo um profissional e nós vamos fazer todo o processo de organização da agenda dele. Então, automaticamente eu vou entrar como gerente da unidade básica de saúde ou coordenador da unidade básica de saúde para fazer o processo de liberação dessa agenda. Então, vamos lá. Vou entrar como gerente para a gente ver como é que a gente libera a agenda do profissional. Já estou no perfil de gerente ou coordenador da unidade básica de saúde. E o que eu vou fazer agora? Eu vou entrar no ícone de profissionais para fazer a liberação desse novo profissional que começou a trabalhar na minha unidade. Então, eu busco o nome do profissional para poder encontrar ele na lista de profissionais que foram exportados do XML. Lembrando que, se esse profissional ainda não está no ESUS, a gente consegue temporariamente fazer um cadastro profissional manual. No entanto, ele deve sim na competência do ESUS, senão vai fazer a invalidação dessa produção que ele executa no mês, se caso ele não tiver sido cadastrado no semestre. Se você tem dúvidas sobre validação de dados, tem um vídeo que fala sobre por que a produção ela é invalidada. Então vamos lá. Já peguei o profissional, fiz lá a busca dele e agora eu vou fazer a liberação da agenda. Como é que eu vou fazer isso, Vera? Eu vou pegar aqui nos três pontinhos e vou colocar editar, para que eu possa editar a configuração desse profissional. Então, vamos lá. Quando eu coloquei editar, ele veio aqui para a edição do profissional e me trouxe as suas informações. Eu vou descer um pouco a minha página e vou colocar salvar, para poder ter acesso à lotação dos profissionais. Então, vamos lá. Quando eu chego na lotação e acesso do profissional, e aí vocês estão percebendo que eu tenho vários acessos aqui diferentes, mas isso porque é uma versão de treinamento
e eu utilizo mesmo para treinar e fazer todo esse processo de aprendizagem do prontuário eletrônico. Eu vou fazer agora a minha liberação aqui nesse perfil de cirurgião dentista. Então, para onde é que eu vou? Eu vou no ícone, nos 3 pontinhos, para fazer a liberação da agenda. Então, vamos lá. Quando eu aperto nos 3 pontinhos, eu vou ter aqui, ó, configurar a agenda. E é aqui que eu vou colocar a carga horária que esse profissional vai ter dentro da unidade e os dias que ele está atendendo na unidade, que vai depender, lógico, do tipo de equipe. Se for uma equipe saúde da família, eu vou configurar as 40 horas. Se for um EAP de 20 horas, eu configuro as 20 horas. E um EAP de 30 horas, eu configuro as 30 horas. Então, vamos lá configurar essa agenda. Quando a gente abre a configuração da agenda, é essa tela que a gente vê. Então, automaticamente aqui ele pergunta se eu quero mostrar o final de semana, se essa unidade realmente ela trabalha final de semana, então eu consigo também agendar e organizar essa agenda do final de semana. Se eu quero colocar o horário padrão, e aí ele vai pegar esse horário pré-estabelecido pelo Ministério entre as diferenças de uma consulta a outra de 20 minutos. Lembrando que tem como eu alterar essa questão do tempo entre as consultas, né? E aí eu não uso mais essa ferramenta de gerente ou coordenador de unidade, mas eu vou usar a ferramenta de administrador municipal, que é aquele que vai realmente poder customizar o perfil desses profissionais. E eu posso também manualmente estar colocando o horário que o profissional vai atuar. Lembrando que esses horários vão ter que estar de acordo com o que tem no SENES. Já falei muitas vezes, o SENES ele tem que estar junto ao ESUS e o ESUS ao SENES. Então, um ao outro tem que estar interligado e mostrando os mesmos dados. Então, aqui eu vou colocar o horário padrão, né? Aqui ele está no noturno, mas vamos dizer que a unidade não funciona no noturno, eu só faço apagar essa informação. E vou salvar a agenda. Pronto, ele volta para essa tela inicial e eu já vou perceber que naqueles 3 ícones que eu abri para configurar a agenda, vai aparecer outras informações. Vamos conhecer também. Então, nós vamos ter inativar, quando eu inativo o profissional para o atendimento, então ele não tem mais acesso. Editar configuração de agenda, quando eu quero mudar um horário, quero mudar o dia de atendimento, eu quero fazer alguma alteração daquela configuração inicial que eu executei agora. Excluir a agenda, né? Esse profissional não atua mais, então eu faço a exclusão da agenda dele. Lembrando que se ele tiver algum usuário agendado, o sistema vai mencionar sobre esse usuário agendado e a necessidade de rever esse processo, senão você perde todo o agendamento que já tem lá colocado na agenda do profissional. Visualizar fechamentos de agenda e excluir totalmente esse registro desse profissional. Para isso, a gente vai visualizar fechamento da agenda, porque é muito importante a gente também conhecer como é que a gente fecha a agenda e por que a gente fecha a agenda, já que a gente agora aprendeu a abrir ela. Então, vamos lá. Então, quando eu coloco fechar a agenda, eu estou sinalizando para o Ministério da Saúde que em um determinado período aquele profissional não vai estar atuando. E aí, o que ele me pergunta? A data inicial que eu estou fechando a agenda, a data final, ou seja, quando começa e quando termina esse fechamento, o motivo e especificar alguma outra informação que eu desejo, adicionar essa informação que eu desejo. Então, vamos fazer aqui um fechamento de agenda posterior para a gente poder entender como é que funciona. Vamos dizer que esse profissional ele vai estar de férias em junho. Então, eu venho aqui, escolho o mês inteiro de junho e coloco. É um atestado, ele está em curso, está de férias, está de licença, está em reunião ou outros. Se eu colocar outro, ele vai me dar o campo para especificar o motivo pelo que o profissional vai estar ali com a sua agenda fechada. Vamos dizer aqui que ele está de férias. Então, eu vou em adicionar. Automaticamente aqui eu vou ter que do dia 1º de junho a 30 de junho, esse profissional vai estar de férias. Então, a agenda dele vai estar fechada.
Isso quer dizer o quê, Veri? Que da mesma forma que eu abro a agenda no perfil de gerente ou coordenador da unidade básica de saúde, eu também executo ali o fechamento dessa agenda, tá certo? Então, no perfil de gerente, eu consigo fazer essas duas funcionalidades, abrir e fechar a agenda. E agora nós vamos para o perfil de profissional e de recepcionista para a gente entender como é que a gente faz o processo de agendamento dos pacientes. Então, vamos lá. Agora eu estou como recepcionista. Então, o recepcionista, o profissional e até mesmo o coordenador da unidade básica de saúde, que a gente acabou de ver, consegue fazer o agendamento desses profissionais ou a reserva da agenda dos profissionais. Então, eu vou escolher o ícone agenda, tanto aqui como na lateral, e aqui eu estou como recepcionista, certo? E vou escolher o profissional que eu quero fazer o processo de agendamento, né? Esse profissional que vai ser aí colocado para atender os usuários. E o dia do atendimento. Então, para me fazer já o agendamento dos usuários ou reservar essa agenda para alguma atividade coletiva ou reunião, eu escolho o ícone agenda, o profissional que eu vou agendar e a data desse agendamento. Essa parte aqui do agendamento, ele vai aparecer ó, o primeiro e o segundo período, porque a gente está liberado manhã e tarde, lá naquela configuração que a gente fez. Se tivesse liberado noite, estaria o primeiro, o segundo e o terceiro período, que seria o noturno. E aqui todos os horários disponíveis no intervalo que foi colocado lá na configuração das interconsultas do prontuário eletrônico. Então, para mim fazer o processo de agendamento, eu vou escolher o meu horário, o horário que eu vou atender aquele usuário, para poder colocar esse usuário na agenda. Então, vamos lá. Vamos dizer que eu vou agendar para o dia 17, daqui a uma semana, um usuário de manhã. Então, eu escolho o dia 17, o período que eu desejo, eu quero 8 horas da manhã. E aí, automaticamente, ele vai abrir aqui duas possibilidades. Uma que é a consulta, ou seja, quando eu quero fazer um agendamento de atendimento para um usuário, e o segundo, que é a reserva, que é quando eu quero reservar um tempo da agenda do meu profissional. E aí prestem atenção, nessas duas situações, o meu profissional está dentro do espaço de trabalho e eu vou estar organizando aí a agenda dele. Para fazer o agendamento, vai ficar o horário que eu escolhi. Se for um domicílio, se for um atendimento fora da unidade básica de saúde, eu coloco aqui fora da unidade básica de saúde. E aí, automaticamente, esse usuário vai aparecer, né, na lista de atendimento. Mas quando eu liberar ele, já já a gente vai entender esse processo de liberação, ele não vai para a lista de atendimento do dia, ele vai para a lista do registro tardio, tá certo? Por quê? Porque eu estou dizendo que aquele atendimento foi fora da unidade básica de saúde. O local de atendimento, se eu colocar quando for fora, eu tenho que dizer se é unidade móvel, se é domicílio, se é outros. Se eu não acionar o fora da unidade básica, ele vai ficar aqui sem me pedir o local do atendimento, porque ele já entende que é dentro da unidade. O cidadão que eu vou atender, e aí é preciso ter muito cuidado em relação a essa questão da escolha do nome do cidadão, conferir nome, data de nascimento, nome da mãe, porque há pessoas com nomes muito parecidos ou idênticos e a gente pode confundir e fazer um registro inadequado. E aqui eu coloco alguma observação e salvar. Automaticamente eu agendei a dona Antônia aqui para o dia 17 às 8 horas para o atendimento dela acontecer. Já, Verineida, quando você vai reservar a agenda? Aí eu vou de novo reservar a agenda. Diferente da consulta, eu vou clicar em reservar e o período que eu quero reservar. Eu quero reservar de 8h15 até às 11 horas. Vamos dizer que o meu profissional vai só atender a dona Antônia e depois ele vai para uma atividade coletiva. Então, vou lá. Qual foi o motivo? Atividade coletiva. E eu posso especificar programa saúde na escola. E posso também colocar
aqui qual era a escola, outras informações referentes e vou salvar. Vocês vão perceber o quê? Que essa agenda ela foi bloqueada aqui, ó, para atividade coletiva. Então, não consigo mais agendar nenhum profissional. Então, dentro do processo de agendamento, tanto eu posso agendar o usuário para atendimento, como eu posso reservar a agenda do profissional para alguma atividade coletiva ou uma reunião que esteja acontecendo. Mas vamos conferir uma coisa que a gente fez? Lembra que a gente abriu a agenda e já fechou para junho, que o profissional está em férias? Então, se eu sair de maio e vir para junho, ó, o que ele diz? Profissional sem agenda durante o período, motivo férias. Então, eu não consigo aqui, ó, adicionar nenhum atendimento para esse usuário. Por quê? Porque lá no meu perfil de gerente, coordenador de unidade, eu disse que nesse período ele estava em férias. Outra forma também de realizar o agendamento é quando você vai finalizar a consulta no prontuário eletrônico, que vai aparecer lá o ícone para você também agendar. E tudo isso vem para cá, para essa agenda. Então, mesmo que eu agende no final da minha consulta do usuário, ele vem para cá para a agenda. Vamos dizer que eu agendei uma pessoa para o atendimento hoje, ele acabou de chegar na unidade básica de saúde. Se você for na lista de atendimento, esse usuário não vai estar na lista de atendimento, porque ele ainda está na agenda. Então, o que eu tenho que fazer? Procuro o nome do usuário que eu agendei, vou aqui no ícone adicionar na lista de atendimento para dizer que ele já está presente na unidade básica de saúde e aí automaticamente o cidadão se torna presente e vai para a nossa lista de atendimento, aguardando aí o seu atendimento pelo usuário. Então, recapitulando tudo para a gente sair entendendo, a agenda ela pode ser aberta e fechada no perfil de gerente ou coordenador da unidade básica de saúde, tá certo? E o processo de agendamento de consultas ou reserva da agenda pode ser feito no perfil do gerente, do recepcionista da unidade básica de saúde, como também no do profissional de saúde, tanto manualmente, ou seja, pegando a agenda e fazendo direto, como no final das consultas também aparece lá a forma de você fazer o processo de agendamento. Gostou das dicas? Pois agora utilize a sua agenda em todas essas funcionalidades. Aqui nós aprendemos a abrir, fechar, reservar e agendar os nossos usuários. Entendemos também como isso pode ser importante para organizar nossa demanda programada e também os nossos fluxos de atendimento na nossa unidade básica de saúde. E se ficou alguma dúvida em relação ao uso da agenda do prontuário eletrônico do cidadão, coloque aqui nos comentários que eu volto para lhe responder. Lembre de curtir e compartilhar essa informação para que a gente possa levar aí a cada dia uma informatização do SUS com mais qualidade. E eu espero você no próximo vídeo. Abra SUS!